Pai eterno que está no céu, nós te agradecemos por esse momento que o Pai nos oferece. Obrigado pelas coisas que estão acontecendo no mundo bem diante dos nossos olhos. Compreendemos que o tempo está terminando, Cristo está voltando. Esteja conosco ao estudarmos a Tua Palavra neste preciso momento. Em nome de Jesus. Amém. Saudações em Cristo, amados irmãos, estamos de volta mais uma vez para uma atualidade profética. Bem, queridos irmãos, nós estamos vendo como as coisas estão ganhando, podemos assim dizer, contornos muito significativos, e parece que a cada dia que passa, mais coisas estão acontecendo. Quando a gente dorme e ao acordarmos, vários eventos estão acontecendo e mais coisas se cumprindo. Nós estamos vendo durante esse tempo, bem no final do mês de setembro, as alterações climáticas aumentaram exponencialmente. Desastres, podemos assim dizer, parece que combinados, estão acontecendo dia após dia. Vimos as inundações, os ciclones, enfim, as enchentes e os incêndios. E agora, queridos irmãos, o que temos para dizer é que os eventos finais, com certeza, estão sendo cada vez mais rápidos. Eu gostaria de partilhar com os irmãos aqui alguns pensamentos das Sagradas Escrituras. Como sempre, o livro de Romanos, no seus capítulo 13, versículo 11, eu posso dizer que este é o verso áureo que todo o povo de Deus deveria realmente colocar em sua mente. Romanos capítulo 13, verso 11. E então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. Queridos irmãos, nós podemos dizer que estamos indo para o lar. Nós estamos vendo os eventos e como tudo está acontecendo conforme a predição profética. Jesus dizia em Lucas capítulo 21, no verso 28, ele disse: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Infelizmente, queridos irmãos, nem todos gostam de ouvir esses assuntos. Eu quero dizer que, tal como vocês viram no tema do vídeo, esse é um tema que, por toda parte, por mais que a gente queira não abrir a nossa boca, mas como, pois, poderíamos ser um ministro fiel, um atalaia fiel, se nós não erguermos a nossa voz como trombeta para dizer ao povo: o tempo está se aproximando? Eu sei que muitos já tiveram decepções, mas só que não compreendemos muitas vezes que Deus permite determinadas circunstâncias na nossa vida para provar a nossa fé, se realmente, em meio às adversidades, estaremos determinados, com cabeça erguida, para cumprirmos com a vontade do nosso bom Deus. Agora, em Mateus capítulo 24, meus amados irmãos, algo interessante nós, ao lermos o livro de Mateus capítulo 24, e a serva do Senhor diz claramente que o livro de Mateus 24 precisa ser estudado e entendido pelo povo de Deus nos últimos dias. Agora percebam o que diz aqui os versos. O verso de ler a partir do verso 6. Mateus capítulo 24, verso 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, diz a palavra, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestilência, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são princípio de dores, queridos irmãos. Verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos deixa bem claro. Jesus começa a fazer uma descrição dos eventos.
E nós vemos que após Jesus apresentar os determinados eventos, ele diz aqui, a partir do versículo 6, e ouvireis de guerras e rumor de guerras, olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Queridos irmãos, percebam muito bem, mas ainda não é o fim. E o que é que ele começa a dizer no verso 7? Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestilências, terremotos em vários lugares. Queridos irmãos, será que nós estamos vendo estas coisas acontecer bem diante dos nossos olhos? Será que precisamos que Deus envie um anjo do céu para dizer, olha aí, estão cumprindo-se todos os eventos proféticos ditos por Jesus na sua palavra? Meus amados irmãos, acompanhem comigo, observe bem os versos. Pois se levantará uma nação contra outra nação, um reino contra outro reino. E nesse mesmo período, Jesus está dizendo, primeiro, haveriam guerras e rumores de guerras. Eu posso dizer, queridos irmãos, que essas guerras no versículo 6 de Mateus 24 é uma referência às duas grandes guerras que já ocorreram no nosso mundo. Agora ele vai dizer no verso 7, pois se levantará nação contra nação. O que é que nós estamos vendo? A Rússia levantando-se contra a Ucrânia. E nós sabemos, estamos vendo e já estamos sentindo, meus amados irmãos, estamos sentindo os efeitos destas guerras. Quando a Rússia levanta-se e vai contra a Ucrânia, e é conhecido como um celeiro mundial, o maior produtor de cereal, tal como aconteceu nos dias de José, houve escassez de cereal, uma crise tomou conta o mundo daquela época. Queridos irmãos, nós estamos vivendo momentos importantes na história da profecia. E quando aqui diz que ao levantar-se uma nação contra outra nação e um reino contra o outro reino, consequência, fome. E exatamente dentro desse mesmo período, quando há guerras, há rumores de guerras, e por consequência dessas guerras, a fome implanta, seguida ela está o quê? Qual é a palavra que vem a seguir? Pestilência. Será que nós estamos vendo mais uma vez o cerco da pestilência voltando de novo? Eu quero dizer para os queridos irmãos, nós estamos vendo aqui no Brasil, cada dia que passa, os órgãos de notícia estão informando que novos casos da pestilência 19 estão se levantando outra vez. As máscaras voltaram outra vez, queridos irmãos. No mesmo período em que você tem rumores de guerras, terremotos em vários lugares, meus amados irmãos. Verso 8 diz, todas essas coisas são um princípio de dores. Que dores são essas, meus queridos irmãos? Olhemos para o verso 9. Então vos hão de entregar. Vamos fazer uma pausa. Então, o que significa então, queridos irmãos? Em consequência, após isso. Vocês conseguem perceber, queridos irmãos? O que essa declaração está a dizer em Mateus capítulo 24, no verso 9? Ou seja, em consequência de todas essas coisas, que coisas são? Terremoto, fome, pestilência. Em consequência de todas essas coisas, vos entregarão, sereis atormentado, matar-vos-ão, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Queridos, nos perguntamos, o que o nome de Jesus tem a ver com a pestilência que está acontecendo? O que o nome tem a ver com os terremotos em vários lugares? O que o nome tem a ver com a fome? Rumores de guerras e guerra para que o povo santo de Deus seja perseguido, irmãos? Eu gostaria de convidar você para abrir a tua Bíblia. A palavra do Senhor nos mostra que no livro de Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, existe um mandamento que revela o nome do Eterno. Por essa razão, o profeta Ezequiel capítulo 20, nos seus versículo 20, o que é que diz aí o profeta Ezequiel? Ezequiel capítulo 20, versículo 20, diz a palavra do Senhor: e santificareis os meus sábados,
e ele será um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Meus queridos amigos, o mandamento que revela o Deus verdadeiro é o mandamento do sábado. Por quê? Porque quando a gente olha nos 10 mandamentos da lei de Deus, o único mandamento, o mandamento do centro da lei de Deus, que revela o nome do Senhor, é o 4º mandamento, que fala sobre a observância do sábado, meus queridos irmãos. Lá diz, mas o 7º dia é o sábado de Yahvé teu Deus. Será que nós estamos entendendo os eventos, queridos irmãos? O que este texto de Mateus capítulo 24 está a dizer para nós, queridos irmãos, é que como consequência de todos esses eventos, esses cataclismos, o povo de Deus será acusado por rejeitar a observância de um dia imposto. Eles estarão determinados a manterem-se firmes para preservar o nome de Yahvé, o nome de Jeová, o Criador dos céus e a terra, que descansou no 7º dia. Agora, meus amados irmãos, será que nós estamos vendo nesses últimos dias uma onda global sobre essa questão ligada ao sábado, ligado ao descanso? Queridos, eu quero chamar a vossa atenção aqui uma nota da Pena da Inspiração que diz: o tempo presente é de dominante interesse para todos os viventes, governadores e estadistas, homens que ocupam posição de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando a relação que existe entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer e que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Meus irmãos, o que a serva do Senhor está dizendo, tal como aconteceu nos dias de Cristo, queridos irmãos, enquanto o povo de Deus não estava discernindo os sinais dos tempos, qual era a nação que estava discernindo os tempos? Quais eram a classe de homens que discerniram os sinais dos tempos, mas o povo de Deus não se apercebeu? São os magos do Oriente, queridos irmãos, homens pensantes, homens sábios. Será que nos nossos dias, os homens pensantes da época trariam informações que nos ajudariam a compreender que os eventos finais, uma crise estupenda, está prestes a desenrolar nos últimos dias? Eu quero mostrar para vocês, queridos irmãos, aqui algumas coisas. Olhem para esta informação. Cientistas advertem a humanidade em negação eminente, colapso da civilização como a conhecemos. Meus amados irmãos, existe uma classe de homens sábios, chamados de colapsologistas. Por incrível que pareça, esses colapsologistas, eles estão dizendo alguma coisa. E é muito incrível. Olha que outros sábios estão dizendo. Bill Gates. Será que vocês se lembram de Bill Gates? O que ele havia falado? Antes de começar a pestilência 19, ele já havia dito em cadeias de televisão, bem como nas redes sociais, que uma pestilência iria fechar o mundo. Agora vejam que ele está falando sobre o ano 2024. Ele diz, Bill Gates faz declaração sobre eleição e guerra civil. Isso é datado de setembro de 2022. Meus amados irmãos, homens pensantes estão dizendo, algo tremendo vai acontecer em 2024. Mas eu tenho para dizer para vocês que algo mais incrível vai acontecer. Eles estão dizendo, não sou eu que estou dizendo, que 2025 algo tremendo vai acontecer nos Estados Unidos da América. Vamos prosseguir. O bilionário do fundo de hedge, Ray Dalio, alerta que as eleições de 2024 levarão a uma guerra civil. Meus irmãos, o que é que nós estamos vendo aqui? Quem é o candidato predileto? Quem é o candidato que decidiu entrar para a eleição dos Estados Unidos? Vamos ver aqui. O que é que nós vemos aqui? Ex-presidente Donald Trump
anuncia candidatura à Casa Branca para 2024. Meus amados irmãos, será que isso é coincidência? Agora, segundo os colapsologistas, de acordo com a história, eles dizem que as grandes potências mundiais, elas têm um tempo de duração de 250 anos apenas. E quando chegam os 250 anos, esta potência deve cair. E eles começaram a fazer um estudo a partir do reinado de Babilônia. Será que isso é coincidência? Agora, eu quero mostrar para vocês aqui algo bem interessante. Olhando para a fundação dos Estados Unidos, estamos aqui, este é o site oficial, site de história norte-americano, aonde nos mostra aqui a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. A Declaração da Independência dos Estados Unidos da América foi adotada pelo Congresso Continental em 4 de julho de 1776. As 13 colônias americanas cortaram suas conexões políticas com a Grã-Bretanha. Agora, prestem atenção no que vamos mostrar aqui agora. Prestem atenção, queridos. Se nós calcularmos desde o ano da Declaração da Independência, 1776, e adiantarmos 250 anos, em que ano vai nos levar? Em que ano? Em que ano, meus amigos? Em que ano? 2024, exatamente em 2024, quando esses homens pensantes estão dizendo que haverá uma guerra civil nos Estados Unidos da América em consequência das eleições que vai ocorrer nos Estados Unidos da América. Meus amados irmãos, por que está se falando de guerra, de colapso nos Estados Unidos? Exatamente por conta do retorno de Donald Trump, meus queridos irmãos. Amados, não sou eu que estou dizendo essas coisas, mas nós estamos vendo como os eventos estão acontecendo velozmente, meus queridos irmãos. Agora eu quero mostrar para vocês o assunto do momento. 2025. Será que vocês já ouviram falar do projeto 2025? Acompanha comigo aqui. 2025. Construir agora para uma vitória conservadora através de políticas, pessoal e formação. O que eles estão dizendo acerca do projeto 2025, ou conhecido também como Projeto 25, um projeto do Partido Republicano nos Estados Unidos? Meus amados irmãos, olha o que eles estão dizendo. Isso é do próprio site oficial norte-americano, meus queridos irmãos. Vejam o que eles dizem aqui. Não basta que os conservadores ganhem as eleições. Se quisermos resgatar o país das garras da esquerda radical, precisamos tanto de uma agenda governamental como as pessoas certas, prontas para levar a cabo esta agenda no primeiro dia da próxima administração conservadora, queridos irmãos. O que é que eles estão dizendo? Eles estão conscientes, meus queridos irmãos, que os conservadores vão ganhar essas eleições de lavada. É só nós olharmos e vermos as sondagens dos Estados Unidos. Donald Trump está ganhando, sim, está ganhando popularidade como sempre. Os americanos querem Donald Trump de volta. Há muita imoralidade, há muita decadência moral nos Estados Unidos da América. E o que eles estão clamando? Eles estão clamando que o conservadorismo tome conta da nação, queridos irmãos. Vamos prosseguir. Este é o objetivo do projeto de transição presidencial de 2025. O projeto assentará em quatro pilares que coletivamente abrirão um caminho para uma administração conservadora e eficaz. Agora preste atenção nesta declaração. Uma agenda política, pessoal, formação e um manual de 180 dias. Meus queridos irmãos, para aqueles que já estão familiarizados com alguns estudos feitos, foram 180 dias quando Artaxerxes, aquele que deu o decreto nos dias de Esther, que o povo podia ser morto em um dia, e Naamã,
temos essa história, queridos irmãos. Eu quero dizer para vocês, de um tempo atrás, entre os anos 2019 e 2020, nós havíamos feito um estudo e compreendemos profeticamente que Donald Trump seria o último presidente dos Estados Unidos. É claro que tivemos alguns colapsos, alguns equívocos e erros na nossa colocação, mas agora estamos vendo, queridos irmãos, tal como diz a profecia, se tardar, espera, estude outra vez, e é importante que profetizes outra vez. E nós estamos vendo, queridos irmãos, como a profecia está realmente se cumprindo. Prepare-se, ó igreja, precisamos nos preparar, os eventos estão correndo rapidamente. Agora, antes de terminar, eu quero chamar a atenção de vocês para algo interessante. Eles mesmos já começaram a anunciar isso antes. Olhem para este site. Um filme foi produzido em 2022. Agora olhem para o título. Sangue Branco, Sangue Azul, 2025. Olhem bem, queridos irmãos. Agora preste atenção no que está escrito ali na legenda. No ano 2025, o 45º presidente dos Estados Unidos da América está de volta para o seu segundo mandato e volta a implantar o expurgo. Com o segundo muro de fronteira mexicana a ser construído, a segurança interna está a reprimir os criminosos para tornar a América novamente segura. Para tornar a América novamente, que irmãos? Segura. Será que são estas as mensagens que estão sendo pregadas pelos líderes americanos? Que querem tornar a América novamente segura? Porque há uma grande instabilidade moral nos Estados Unidos da América, meus queridos irmãos. Meus irmãos, o 45º presidente dos Estados Unidos estará de volta. Eles já estavam predizendo isso desde 2022. Meus amados irmãos, será que ainda vamos continuar a duvidar dos eventos? Vamos continuar a duvidar das profecias? Agora, para a gente terminarmos, eu quero ler aqui algumas declarações da pena do Espírito de Profecia. Diz o Espírito de Profecia: leis impondo a observância do domingo como o sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Queridos irmãos, o que é que este movimento conservador está implantando? A observância do domingo, meus irmãos. Nós já ouvimos falar sobre a Blue Law. Sim, queridos irmãos, é a Blue Law que está de volta. O que é a Blue Law? Olha o que diz aí. Siga voluntariamente as leis azuis para receber benefícios que elas oferecem. Quando eu era criança, as leis azuis eram bastante comuns em todo o país. As leis azuis foram originalmente promulgadas para restringir ou proibir certas atividades comerciais e recreativas no domingo, para ajudar a promover a observância do dia cristão de adoração. E eu quero dizer para os irmãos que um dos 4 pilares do Projeto 25 é nada mais do que trazer de volta as Blue Law nos Estados Unidos. Ou seja, trazer de volta a santificação do domingo. Meus queridos irmãos, vejam o que diz mais a nota da inspiração. Quando nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgarem leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do 7º dia da lei de Deus, será para todos os efeitos invalidada em nosso país. E a apostasia nacional será seguida de quê, irmãos? Ruína nacional. Meus queridos irmãos, primeiro vem a apostasia nacional, a abominação desoladora num lugar santo, na terra gloriosa, hoje espiritual, a terra gloriosa dos Estados Unidos da América. Quando a abominação desoladora for implantada, virá então a ruína nacional, queridos irmãos. A abominação desoladora é a instituição do domingo
como o dia santo nos Estados Unidos da América. E como consequência, a ruína vai seguir. Queridos irmãos, será que é coincidência que o ano 2025, quando a gente soma, 20 mais 25 nos dá 45? Exatamente o 45º presidente dos Estados Unidos será o último presidente, queridos irmãos. E nós estamos preparando um estudo específico sobre isso, aonde mostraremos historicamente e profeticamente que Donald Trump é o último presidente, porque depois do decreto dominical, a porta da graça se fechará e Cristo vai voltar, meus queridos irmãos. Eu quero ler a última declaração para vocês. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Meus queridos irmãos, será que nós estamos nos preparando como Ananias, Azarias e Misael, que mesmo diante da estátua erguida pelo rei da Babilônia, não prostraram-se e eles disseram: fique sabendo, ó rei, se o nosso Deus não nos livrar, nós não adoraremos a estátua que você ergueu? Meus queridos irmãos, a hora está chegando. Preparemo-nos, preparemo-nos. Cristo está voltando. Que o Eterno possa nos abençoar e que possamos buscar a preparação adequada para esses dias. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.